A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente ao Papai do Céu por me dar mais essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nessa noite maravilhosa, às 22 horas e 8 minutos, aos 18 dias do mês 10, 2022. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, pela nossa companhia aí, sempre que a gente está fazendo as lives. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Agradeço aos inscritos do canal, os novos, mais antigos. Muito obrigado a cada um de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Reconciliados em Cristo, para que possamos estar aí crescendo junto na graça e no conhecimento. Quero agradecer aí de já o nosso abençoado irmãos Orlando Alves, Graça e paz, abençoado. Que Deus continue vos abençoando imensamente, te dando cada vez mais essa sabedoria que o irmão compartilha aí conosco. Tenho aprendido muito aí com o irmão, muito bom mesmo. Que Deus continue vos abençoando aí. Então, se você não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito bom, para que o YouTube entenda que a nossa mensagem ela está sendo, digamos assim, de relevância, Isso é muito bom. Então vamos ao estudo, A palavra de Deus propriamente dita. O tema: assim pois, cada um de nós dará conta de si a Deus. Cada um de nós dará conta de si a Deus. Abençoados, essa passagem se encontra no livro de Romanos 14, 12. Antes de eu entrar nesse assunto, no tema, discorrer aí sobre o assunto, eu quero antes fazer a leitura a partir do verso 10 de Romanos 14, que está escrito assim na minha: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos. Verso 11 de Romanos 14. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. E no verso 12, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Abençoados, essa é uma passagem que o sistema religioso usa para quê? Para dizer para as pessoas que todos nós teremos que prestar conta, estaremos diante de Deus para prestar contas a Ele. Infelizmente, não é verdadeira que essa mensagem aqui é para nós nos dias de hoje. Não é. Infelizmente ou felizmente, Infelizmente para eles lá, que não, ainda a graça de Deus não chegou a esse entendimento. Não deu a eles a esse entendimento. Eu não posso aqui pegar tudo que está dentro da Bíblia e aplicar nos dias de hoje. Eu não posso fazer isso. Isso é eu ser desonesto com as pessoas. Eu não posso estar aqui pegando coisas da antiga aliança
e colocando aqui no reino, passando pela nova aliança e no reino. A nova aliança é uma aliança eterna. O que significa isso? Que não vai haver outra mais. Então, eu não posso pegar algo que foi dito para uma determinada nação e aplicar nos dias de hoje. A você, abençoado, que ainda faz parte de uma denominação religiosa, eu não estou aqui, volto a dizer, e vou dizer sempre, não estou aqui para falar mal de você. Muito pelo contrário, estou aqui te alertando que você, talvez, por falta de conhecimento, você está sendo vítima do sistema religioso. Você está sendo vítima do sistema religioso. De repente você pode estranhar com a maneira que nós, em graça, anunciamos o Evangelho de Cristo ressuscitado. Você pode se estranhar, mas o que eu estou lendo aqui nessa Bíblia está na sua também. Por isso eu peço, não assista meus vídeos sem antes estar com a sua Bíblia na mão. Não faça isso. Mas eu quero te pedir, com toda sinceridade, faça isso. Pegue a Bíblia, coloque do seu lado, em cima da mesa, na cama, onde você se achar mais confortável. E respeite para quem está falando, qual era o tempo, quem está falando, para quem está recebendo essa mensagem. Quem está recebendo? Paulo aqui está falando para quem? Ele está falando nós. Né? Ele está falando nós. Aqui, ó. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho. Sim, isso é bom, nós nos curvarmos diante do Pai. Diante do Pai. Aí no verso 12 de Romanos 14, ele diz assim: assim foi cada um de nós. Aí eu te pergunto, ele está falando para mim ou para os romanos? Eu tenho que saber. Não, mas isso daí serve para nós aqui. Olha, vamos ser honestos. Se essa passagem aqui servir para nós hoje, então você tem que aceitar que a circuncisão também é para os dias de hoje. Porque a circuncisão era da antiga aliança. Se você aceitar que isso daqui é para nós nos dias de hoje, você tem que aceitar também todas as 613 obras da lei que o sistema religioso aplica nas pessoas, fazendo com que elas não cumpram nenhuma sequer. Essa passagem, quando ele diz nós, não é nós em 2022, não é. Era eles lá que estavam esperando o juízo de Deus, que aconteceu no ano 70 DC, mas os pastores não têm a coragem de falar para vocês. E vocês, muitas das vezes, não têm a curiosidade de estudar. E, na grande maioria, não obedecem o que está escrito. Infelizmente, está assim a religião. Milhares e milhares de denominações pelo Brasil pregando mentiras. E quando a gente vem aqui diante dessa rede social, sem cobrar nem um centavo de ninguém, algumas pessoas criticam, mas tudo bem, faz parte, isso é bom. A palavra de Deus diz que
Até importa que haja heresias, né? Que haja contendas, para os que são sinceros se manifeste. Mas se você achar mesmo que essa passagem, que o juízo de Deus virá sobre todos nós ainda, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 23, do 29, Mateus 23, 29 a seguir. Está escrito aqui, assim, Mateus 29. Até o 36, né? Nós vamos ler até o 36. Mateus 23, do 29 ao 36. Na minha está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Está falando com quem? Com os escribas e fariseus. Porque edificai o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. 31. Assim contra vós mesmo testifica que sois filhos dos que mataram os profetas. Está falando para quem? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos com a palavra de Deus. Está falando para nós? Não. Essa passagem não se refere a nós, brasileiros, no século 21, em 2022. Vamos continuar aqui. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. No verso 33 ele fala assim: isso aqui é para nós? Será que é para nós? Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Isso aqui é para nós? Se eu acreditar que, assim pois como que nós ainda devemos prestar contas a Deus, eu tenho que acreditar que isso aqui também é para nós, né? Isso aqui foi dito bem antes daquela passagem de Romanos que nós lemos. Vamos continuar aqui, Mateus 23, 33. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. Está falando de quem? Está falando dos discípulos. A outro açoitarei nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Essa passagem aqui, eu quero que você faça uma observação. Lá em Mateus 10, 23, Jesus fala assim: quando vos perseguires nesta cidade, fuja para outra. Então aqui, não está falando aqui também? Perseguireis de cidade em cidade. Está falando de quem aqui? Que ia ser perseguido? Os profetas aqui, profeta de proferir nesse caso aqui, né? Que seriam os seus discípulos. Aí quando você vai lá em Mateus 23, 23, Jesus fala, né? Quando vos perseguires nessa cidade, fuja para outra. E aqui diz, ó: por isso, eis que eu vos envio profetas sábios, escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Agora no verso 35 de Mateus 23, para que sobre vós quem? Está falando com quem? Está falando com os escribas
e os fariseus. Vocês podem estar vendo isso aí no verso 29. Olha aqui. O verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus. Está falando com eles, né? Escribas e fariseus. Está falando com eles. Isso aqui não é para nós. Não é para nós. É ser desonesto eu pegar essa passagem e aplicar nos dias de hoje. Não é. Jesus está falando aqui para os escribas e os fariseus que sobre eles iria acontecer isso aqui, ó. Mateus 23, 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra. Todo o sangue do justo ia cair sobre eles, né? Desde quando? Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Aí eu te pergunto, eu vou ler o verso, mas eu vou te perguntar primeiro. A quem mataste? Quem foi que fez isso? É nós? Então, o sangue do justo iria se cair sobre quem? Nós, hoje. Está falando de quem aqui? Dos escribas e os fariseus. Até o momento são essas duas classes que está sendo mencionada aqui. Eu posso pegar essa passagem e falar que vai acontecer com nós hoje? Não posso. Porque se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso, eu estarei mentindo. Jesus está falando para os escribas e os fariseus. Não é para nós. Nós já estamos no reino. Ou seja, o reino já está dentro de nós. Já está dentro de nós. Porque Jesus enviou os seus 12 com a missão de anunciar a vinda do reino, que já está dentro de nós. Então, de maneira alguma, eu posso achar que essa passagem aqui é para nós. Aqui não está falando que é para nós. Olha no verso 36 de Mateus 23. Em verdade vos digo que todas estas coisas... Quais coisas? Todas essas coisas, quais coisas? Olha no verso 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias. Então, quando você olha para o verso 36, que diz assim, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre qual geração? Diz aí nos comentários, antes de eu ler na sua Bíblia o que está escrito. Na minha, está assim. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Qual presente geração? Eu posso dizer que essa geração de 2022? Eu posso dizer que é isso? A presente geração. É muito simples para se entender isso aqui. As pessoas estão esperando um juízo que já aconteceu. As pessoas estão esperando o que já ocorreu. As pessoas estão sendo atormentadas com mentiras que o sistema religioso ensina para as pessoas. O juízo, querendo você ou não, já ocorreu. E não foi por agora, não. Ó, Ivan, então o que nós estamos fazendo aqui se o juízo de Deus já aconteceu? Porque o que eu estou fazendo aqui na terra? O mesmo que eu. Esperando o momento em que o Pai, assim como Ele soprou o sopro da vida nas narinas, soprou no nariz, né, digamos assim, de Adão, o sopro da vida,
quando ele recolher esse sopro para ele, ó, partiremos. Nós estamos aqui na terra, sim, esperando o momento da nossa redenção para morar com o Pai. Não haverá mais juízo. Se qualquer pastor, padre, que se diz cristão, que se diz homem ou mulher de Deus, quando lê essa passagem aqui, vai entender que a presente geração que Jesus está falando não é nossa. Como que eu posso falar presente geração hoje e daqui 2000 anos as pessoas ainda estão falando da presente geração? Não tem como. Eu não posso fazer isso. É ser muito desonesto com as pessoas. De repente você pode estar falando, o que esse cara está pregando, está falando? Está na sua Bíblia aí, abençoado. Você pode ter certeza que tem muitos capítulos aqui na Bíblia que o seu pastor não vai ler. Perdão, muitos versículos aqui na Bíblia que o seu pastor não vai ler para você. E se ler, ele vai fazer uma paçoca dele. Mas não vai te falar a verdade. Ele vai fazer uma paçoca dele. Mas não vai te falar a verdade. As pessoas dizem, veio para os seus, mas os seus não recebeu. Eu creio que você já deve ter ouvido falar, né? Veio para os seus, mas os seus não recebeu. Quem eram os seus? Vamos ver aqui. Quem foi que não recebeu, né? Está escrito aqui, ó, em João 1, 10. Né? Jesus, eles costumam dizer essa passagem aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. 10 ao 12. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. O verso 11. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Aí eles pegam essa passagem aqui. Você tem que aceitar Jesus, né? Tá muito calor aqui, abençoado. Eles pegam essa passagem aqui para dizer que você tem que aceitar Jesus. As pessoas sem conhecimento diz dessa passagem, não, realmente eu tenho que aceitar Jesus. Mas eu sempre falo que quando você aceita Jesus, você não está aceitando Jesus. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Desde quando Deus disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Qual era a imagem e semelhança de Deus no ato da fala? E ainda hoje e eternamente, Espírito. Creio eu que nesse momento Ele criou todos os espíritos de todos os seres humanos na face da terra. Após o pó tornar o pó de onde veio, o espírito vai retornar para Deus. Eclesiastes 12, 7. Vai voltar. O fôlego da vida vai voltar para o Pai. É simples assim. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todo quantos receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha, lamento dizer, mas quem está dentro de uma denominação religiosa, pouco crê na palavra de Deus. Pegue uma passagem
Hebreus 2,14 mostra para os religiosos. Eles negam, eles não creem, né? Então fica difícil. Veio para o que era seu, e o seu não recebeu. Agora, quem foi que não recebeu? Quem foi? Eu posso atribuir essa passagem para nós nos dias de hoje, falar que é nós que não recebemos ele? Não posso, né? Quem não recebeu? Eu vou te mostrar agora. Simples. Basta você abrir a sua Bíblia em Mateus 26, que está escrito aqui, ó, do 1 até o 5. Está escrito assim: quem foi que não recebeu ele? Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, que eles falam que é Santa Ceia. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Verso 3. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio dos sumos sacerdotes, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quem foi que não recebeu? É nós em 2022? Não. Eu posso pegar aquela passagem que eu li anteriormente: veio para o que os seus, e os seus não recebeu. Eu quero agradecer aí a presença do abençoado aí, irmão bem, muito obrigado, belas mensagens, sempre tem que eu posso, eu estou lá sempre aprendendo lá, muito bom mesmo. Que Deus continue vos abençoando, sempre, eternamente. Então eu não posso pegar aquela passagem e aplicar nos dias de hoje. Esses dias para trás eu fiz um comentário no meu Facebook, né, acerca de questão de pastor, né. Aí eu ouvi alguns comentários, né? Eu falei que hoje eu sou aposentado, graças a Deus. Eu poderia muito bem estar dirigindo uma denominação, até porque, graças a Deus, aqui em Goiás, por muitos lugares onde eu trabalhei, eu tive muitas amizades, muitas mesmo. Então, eu acho que para uma denominação, isso seria maravilhoso. E graças a Deus também realizei um bom trabalho. Isso para a denominação, as denominações, seria maravilhoso, né? Eu poderia muito bem assumir um ministério aí, mas aí ser um pastor, né? Mas pastor significa o quê? Guia. É guia. Como que eu posso ser um guia de alguém que já tem o Espírito Santo de Deus para os guiar? Me diz aí. Como assim? Como que eu vou ser o guia de alguém que já é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Não tem como. Eu não posso. Como também eu iria ser um pastor e ter que falar aquilo que não condiz com a palavra? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso dizer que uma pessoa que não aceita Jesus vai morrer e vai para o inferno da religião? Da religião. E não da Bíblia, onde está a palavra de Deus. Como? Eu tendo conhecimento da verdade, como que eu vou fazer isso?
Como? Como que eu vou pedir dízimo para alguém se o dízimo em dinheiro, né? Pedir em dinheiro, se o dízimo era alimento e se o dízimo era para a tribo de Levi, que não tinha herança de terra. Como que eu, tendo esse conhecimento, iria praticar, iria falar essas mentiras? Não, vocês têm que trazer o dízimo. Como? Como que eu iria falar para alguém do meu ministério, vamos orar no monte hoje? Se o Messias, Yahshua, falou que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Olha, eu não como quiabo, acho muito cheiroso. Não como. É muito melhor eu comer quiabo. É muito melhor. Eu não bebo cerveja. Eu não tenho nada contra quem bebe. Eu não tenho vício. Mas eu vou te falar, né? O que iria estragar mais? Eu tomar uma cervejinha ou eu mentir para as pessoas? A cerveja, se você souber tomar ela, eu não vejo problema algum. Eu gosto de tomar um vinhozinho. Uma vez por ano eu tomo. Uma vez por ano. Eu passo ali diante do vinho, essa carne aqui, pede, compra. Eu falo, não vou comprar, quem manda é o Espírito Santo de Deus, sou guiado por ele. Não vou comprar. Eu não vou fazer isso aí. Então, veja como é sério essa coisa. As pessoas não sabem. Ah, eu sou pastor, você é pastor, você é guia? Ah, entendi. Então é você que guia o povo. Então, infelizmente, você está levando eles para o engano. O engano. Esse povo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você, abençoado, souber ouvir o Espírito Santo de Deus falando dentro de você, ele vai te falar. Isso é errado, isso é certo, isso pode, isso não pode. Sabe? As pessoas vão ouvir, sim. Eu falo por experiência própria. Então, eu disse para um abençoado aí que eu nunca seria um pastor. Ah, reunir, de repente 1 hora e fazer uma palestra, bater um papo, beleza. Gente, mas é o seguinte, eu vou ler isso aqui, mas não me coloquem como o esteio de tudo isso aqui, até quando? Não faça isso. Eu não quero. Não quero ser o centro. Eu não quero ser o alvo. O alvo é Cristo. E tem muita gente errando o alvo. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Algumas pessoas ainda insistem em acreditar, né, que Jesus ainda vai vir num futuro incerto. Mas eu vou ler aqui uma passagem, 2 Pedro 3, do 1 ao 4. Só para quem está esperando Jesus voltar. Eu quero te dizer que naquela época, eles já esperavam eles vir. 2 Pedro 3, 4. Eu acho que é isso aqui mesmo. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. 2. Para que vos recordeis dessas palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas.
bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Está falando, inclusive, aqui dele mesmo também, né? Ensinado pelos vossos apóstolos. Verso 3. Tenham em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, interessante, né? Últimos dias, já se passaram 2000 anos, né? Últimos dias para ele, né? Mas para o povo hoje ainda acredita que é últimos dias. Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Lembrando aqui, Paulo está falando aqui, eu não busquei aqui para quem que ele está falando. Ele, digamos, está falando para um grupo de pessoas. Se eu acreditar que ele está falando aqui para 2000 anos depois, eu também devo acreditar que esse pessoal deve estar vivo em algum lugar por aí, né? Mas nós vimos lá que no verso 3 ali ele fala nos últimos dias. Então, os últimos dias para eles, né? Olha o verso 4, vamos ler novamente. Ele dizendo, não, o verso 4 nós não leu, né? Olha, prestem bastante atenção nessa passagem aqui. Ele dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí? E aí, como é que fica? Alguém lá já estava esperando. Alguém lá já estava esperando a vinda dele. E estava, olha, cadê? Não vai vir, não vai chegar. E aí? No ano 70 chegou. No ano 70 chegou. No ano 70 chegou. Eu pus um verso aqui. Olha, nós temos que entender que Jesus, o Messias, o Yahshua, ele não veio para nós nos dias de hoje. Olha o que está dizendo em Mateus 15, 24. Eu vou ler a partir do verso 21, que diz assim. Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tende compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Gente, isso aqui tudo tem um propósito. Essa mulher aqui, tudo tem um propósito. Esse período em que Jesus esteve aqui na Terra era um período de translação de lei para graça, né? Um período de reconciliação dos dois reinos do norte, onde foi feita a divisão, reino do norte e reino do sul. Era um período ali onde foi o samaritano ali se tornou ali um outro povo, indo após outros deuses. Então, esse período do Messias aqui na Terra foi um período de reconciliação. Tanto é que depois também a gente vê ele falando com a mulher samaritana, né? E quando chega lá em Efésios 2, a gente vê Paulo falando que de ambos os povos ele fez um. Esse período aqui que Jesus está aqui, ele está derrubando a parede que dividia ali, né? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças: faça, não faça, se fizer morre, se não fizer também morre.
É isso que estava acontecendo ali. Verso 23 de Mateus 15. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. 24, olha o que ele fala. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi enviado às ovelhas perdidas do Brasil? Não, da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Senão aqueles que seguiram após outros deuses. Sim. Mas olha aqui a reconciliação, olha aqui mais para frente aqui. Ele, porém, ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão, dar aos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Eita! Olha o que ele falou, hein? 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, dos seus donos, que na minha está assim. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Período de reconciliação, né? Para mostrar para os discípulos aqui que não existia aquele negócio mais não. Ele veio para todos. Mas aí a religião fala: não, é só para quem aceitar ele. Só para quem aceitar ele. Veio para todos. Todos os quem? Ovelhas perdidas da casa de Israel. Todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele ia andar atrás de ovelhas não perdidas? Não. Vamos continuar aqui. Para quem ainda acredita, né? Estou quase encerrando aqui, que Jesus ainda vai voltar num futuro incerto. Eu vou estar lendo aqui Mateus 10, 23. Sempre é bom a gente estar passando por esse versículo aqui quando nós falamos aí da segunda vinda de Cristo, que o povo está esperando há séculos, né? Enquanto isso, os pastores pegam tudo que é seu aí enquanto está em vida e dá para a igreja aqui. Eu não sei se alguém deu, não. Eu acho interessante que tem muita gente fala que é fiel no dízimo. É fiel a seu pastor. Eu queria saber se alguém foi lá e fez o que ele falou, né? O senhor Edir Macedo, né? Vendeu os seus bens e deu lá para ele. Interessante, né? Por quê? Será que isso aconteceu? Não sei. Fica essa pergunta no ar aí. Olha o que Jesus disse. Se os pastores fossem honestos, sinceros, não vou dizer todos, eu não conheço todos, eles iriam parar de enganar as pessoas com a segunda vinda de Cristo a partir desse versículo aqui. Ó. Quando, porém, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aí, para mim acreditar que Jesus ainda vai vir no futuro, eu tenho que acreditar que os discípulos aqui está por aí em algum canto, porque Jesus aqui está falando com os 12 ainda, até Judas se encontrava aqui. Vocês podem ler no verso 1 aqui de Mateus 10. Só que tem algumas pessoas aí no sistema que falam: não, essa passagem aí, ele está falando da vinda dele, ele está falando da ressurreição. Está falando da ressurreição, a vinda dele na ressurreição, que ele ressuscitou o terceiro dia.
Bom, se você insiste em acreditar nisso, eu vou fazer a leitura de mais um verso aqui para você. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 28 e veja o que está escrito. Agora eu quero ver você falar que ele está falando da ressurreição. Na minha está escrito assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui aonde? No Brasil, São Paulo, Argentina, tal. Graças e paz, abençoado Luiz Antônio, seja bem-vindo à live. Então, alguns há dos que aqui, no momento da fala. Essa passagem é uma passagem que a religião não acostuma observar. Eles misturam tudo, usa só aquilo que convém. Muitos pastores, chamados pastores aí, sabem disso. Só que eles sabem que é mentira. Só que eles vão continuar nessa mentira até o fim. E vai passando. Em verdade, vos digo que alguns adultos que aqui se encontram que de maneira nenhuma, ou tem alguma maneira aqui, passarão pela morte até que veja vir o Filho do Homem no quê? No seu reino. Até que veja o Filho do Homem vindo no seu reino. E aí, como é que fica? Alguns dos que lá estavam. E quando isso aconteceu? O ano 70 descer, o juízo de Deus. O ano 70 descer. E eles estão pregando aí que Jesus está voltando. Lê isso daqui. Mas não obedece, porque foram treinados a acreditar no homem e não no que está aqui. Entendeu? Graça e paz, abençoado Christian. Então, as pessoas hoje, quando aceitam Jesus, primeiro, ela não está aceitando Jesus. Ela está aceitando a fazer parte daquela empresa. Por que eu digo isso? Porque tem CNPJ, tem placa, tem livro ata, tem contador, tem tudo isso. Fala para mim que não é uma empresa. É. Então, quando você entra numa empresa que assina a sua carteira de trabalho, você se sente no dever de cumprir com as suas obrigações. Todas elas cabíveis. Você se sente no dever de cumprir com todas as suas obrigações. Então, quando você diz que aceitou Jesus dentro de uma denominação, você tem sim que cumprir com todos aqueles requisitos lá. Agora, quando você é um chamado desigrejado, igual muitos falam aqui, que eu sou desigrejado, eu não tenho um compromisso com denominação nenhuma. Eu tenho um compromisso, primeiro, com Deus. E segundo, com a minha família. Em especial, minha esposa. Isso sim, eu tenho compromisso com ela. Mas com eles lá, não. Não tenho. Se você aceitou, você tem que cumprir. Se você aceitou Jesus lá dentro de uma denominação, você tem que cumprir. Saiu de lá, você não tem que cumprir, não. Ah, você está desviado? Ah, você está desviado? Desviado como? Quem desvia de Deus? É colocar Deus muito pequeno, né? Muito pequenininho demais. Desviar de Deus. Isso é tudo invenção. Tudo invenção de homens. Tudo invenção de homens que eles inventam para amedrontar as pessoas. Eu vou ler aqui novamente, né? Mateus, para encerrar, 23, 35.
Vou ler do 34. Não, do 33, né? Mateus 23, 33, para nós encerrar. Vou ler novamente, li no começo, vou ler agora. Serpente, raça de víbora. Aqui Jesus está falando com os escribas e fariseus. Como escapareis da condenação do inferno? Ou seja, como escaparei da condenação da sepultura? Porque inferno na religião é aquele que o Hollywood inventou. É aquele. Agora, inferno na Bíblia é sepultura. Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. Os discípulos de Jesus foram mortos assim. Cerrado ao meio, crucificado de cabeça para baixo, porque não achou digno nem de ser crucificado para cima. Eu acho interessante que Jesus diz assim, em Mateus 10, em João 10, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Qual pastor que dá a vida pelas ovelhas hoje? Os discípulos lá deu. Sabia que ia morrer. E de morte violenta. Deram suas vidas, sim. O único que não morreu de morte violenta. João, na ilha de Pátmos. Alguns estudiosos dizem que ele morreu de velhice. Né? Vou ler novamente. Mateus 23, 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Ao verso 35 aqui. Prestem bastante atenção se isso aqui serve para nós hoje. Para que sobre vós quem? Recaia todo o sangue todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Ou seja, Jesus estava dizendo que toda aquela culpa, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, iria recair, toda aquela culpa ia recair sobre aquela geração. Olha aqui, ó. Até o justo Abel, o sangue de Zacarias, filho de Baraquia, a quem mataste entre o santuário e o altar. Vou ler novamente. Para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Ia cair sobre qual geração? No verso 36 fala: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, sobre aquela geração, não a nossa. Não é a nossa. Então quem estiver esperando aí, está esperando condenação, que já aconteceu, esperando salvação, que já aconteceu. Só lamento de dizer, né? Mas isso não é para nós. Essa passagem não é para nós. Aonde fala que iria cair sobre esta geração, não é a geração nossa. Era aquela geração. Estamos encerrando por aqui. Se você achar que essa mensagem foi edificante para você e possa ser para mais alguém, compartilhe. É muito importante que você compartilhe. Pegue a sua Bíblia, assista esse vídeo novamente. Confere se o que nós estamos lendo está de acordo com a verdade ou não. Creia na palavra. Creia no que está escrito. Creia no que está escrito. Então, se você não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, se inscreva. Deixe seu like, deixe seu comentário, ative os sinos de notificações para você receber novas notificações aí de novos vídeos, ok?
A graça e a paz, graça e paz.